São tempos difíceis de quarentena, não há como negar. Se nos dissessem que 2020 começaria com o mundo sofrendo uma pandemia de coronavírus, muitos não acreditariam. O isolamento social já é uma realidade em muitos países. Para lidar com a situação é preciso cuidar da saúde mental também. Somos seres humanos e, por mais que nos esqueçamos a maior parte do tempo, somos frágeis. Como dizem por aí, a vida é um sopro. Não estamos sendo afetados pela Terceira Guerra Mundial nem por alienígenas que querem dominar a Terra. Estamos sendo atacados por um vírus que não conseguimos ao menos enxergar. O nosso maior inimigo no momento nem dá as caras para se apresentar formalmente. Ele está invisível por aí, contaminando mais e mais pessoas ao redor do mundo todo. E isso gera consequências complicadas para todos. Não estamos falando apenas das mortes, apesar desta ser a pior parte, mas também dos efeitos nocivos na economia e das mudanças drásticas na rotina da população. Aqui no Brasil, muito antes do coronavírus desembarcar, já havia dados da Organização Mundial da Saúde apontando que somos o país mais ansioso do mundo. E agora? Como fica a situação em tempos de isolamento? A grande pergunta que não quer calar é: como se adaptar ao isolamento social e cuidar da sua saúde mental? O confinamento em vários países da América Latina para conter a pandemia de Covid-19 disparou os pedidos de ajuda de vítimas de violência doméstica, obrigadas a conviverem com seu agressor em uma região onde a média de feminicídios ultrapassa 10 por dia. A quarentena deixa milhares de mulheres em um inferno, trancadas com um agressor que temem mais do que o coronavírus. Os fatores de risco de violência doméstica neste isolamento são muitos, mas alguns são bem claros. É a questão de você ter muito mais tempo dentro de casa, uma convivência forçada, o estresse econômico que a pandemia e o isolamento têm causado e o próprio medo do vírus. Além disso, pesquisadores também acreditam que até 44 milhões de mulheres em 114 países de baixa e média renda não poderão acessar contraceptivos durante esse período por conta das restrições de comércio e viagens. Essa falta de anticoncepcionais resultaria em cerca de 1 milhão de gravidezes indesejadas no planeta. Um assunto que tem deixado milhões de pessoas preocupadas é com relação a empregos. O coronavírus pode deixar 25 milhões de pessoas sem emprego e aprofundar a pobreza no mundo, com uma perda de renda para os trabalhadores de 3,4 trilhões de dólares em 2020. Os dados foram publicados pela Organização Internacional do Trabalho, que destaca que a crise pode ser ainda maior que o colapso da economia mundial em 2008 e 2009. No caso dos países emergentes, o desemprego pode atingir entre 1,7 milhão e 7,4 milhões de pessoas extras, por conta da nova crise internacional. A pobreza na categoria de países dos quais o Brasil faz parte também pode aumentar de forma substancial, com um volume extra de 14 milhões de trabalhadores em situação de miséria nessas economias. Nos últimos dias, entidades internacionais tentam decifrar o impacto que a pandemia terá para a economia mundial. A previsão, segundo a ONU, é de que o PIB do planeta sofre um golpe de 2 trilhões de dólares, jogando a economia mundial em uma recessão. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, os efeitos serão de grande alcance, empurrando milhões de pessoas para o desemprego, subemprego. A entidade apela a governos a adotar medidas para uma resposta decisiva, coordenada e imediata, o que impediria que essa projeção se torne realidade. Medo, angústia e terror são os sentimentos mais presentes frente à atual pandemia, e são, em geral, hipertrofiados entre os que estão solitários nos isolamentos. Enquanto no medo podemos encontrar um objeto, como, por exemplo, medo de se contaminar, medo da perda de um ente querido, medo das consequências econômicas, na angústia não encontramos esse objeto. A dor é muito mais subjetiva, mais vaga. Nem por isso menor, e até visceral. Já o terror é de outra ordem. Aqui, o perigo pode ser nomeado, mas, imaginariamente, ele pode ser sempre, incomensuravelmente pior. E o agravante atual é que este terror é estimulado pelas fake news, que, vindas não se sabe de onde, a todo momento invadem nossa vida. O que provoca uma outra epidemia que, mesmo imaginária, não é menos danosa. Esse fluxo de informações que provocam ansiedade ganhou até um nome da OMS, infodemia. Durante a epidemia de SARS, em 2003, as redes sociais ainda eram balbuciantes, o que faz da pandemia de Covid-19 um fenômeno inédito, cujas consequências para a saúde mental da população ainda são desconhecidas.
Quando estamos confinados, perdemos a nossa rotina, reduzimos a nossa atividade física e, em caso de quarentena, as pessoas podem ser vítimas de estresse pós-traumático, irritabilidade, angústia e insônia. O confinamento gera um sentimento de incerteza, de tédio e de solidão. E quanto mais longo, mais importantes são as repercussões na saúde mental. Por mais que o isolamento social afete a saúde mental e faça as pessoas se sentirem sozinhas, abandonadas e até rejeitadas, é preciso trabalhar a ideia de que este é um momento delicado pelo qual todos nós precisamos passar juntos. Durante a pandemia do coronavírus, procure cultivar pensamentos positivos. Isso porque os pensamentos podem ser uma das grandes causas da sua ansiedade. Acorde, faça alongamento, foque na sua respiração e agradeça. Ao longo do dia, não se deixe apegar por pensamentos ruins e nem fique ruminando o medo. Procure conversar com familiares e amigos para desabafar e expor como se sente. Você não está sozinho, estamos todos juntos. No final, tudo ficará bem.